Abra comigo, livro de Levítico, capítulo de número 6. Glória a Deus. Capítulo de número 6. E apenas o verso 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. O sacerdote acenderá lenha sobre ele cada manhã e organizará com o holocausto e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. O fogo deve arder continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Tome seu assento glorificando o nome do Senhor. Nós estamos diante de um livro dado por Deus a Moisés. E ainda que escrito por Moisés, e não contém apenas a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. O livro de Levítico carrega como assunto, como diretrizes da parte de Deus ao povo este chamado Israel. E o assunto desse livro, ele fala sobre as leis que eram trazidas da parte de Deus. E essas leis tinham um fim. E que fim era esse? Reger, instruir o povo como deveria adorar a Deus, como deveria estar diante de um Deus todo-poderoso para adorá-lo. Esse livro que tinha e carregava como assunto as leis que regiam, que instruíam o povo de Israel, ele os ensinava a viver de uma forma pura e piedosa diante de Deus. Estas leis também ensinavam e eram para instruir o povo de Israel como manteriam um relacionamento com Deus. O livro de Levítico é um livro dado por Deus. São assuntos, leis dadas por Deus a Moisés. Ou seja, é a palavra de Deus. E ao contrário do que muitos dizem por aí, a palavra de Deus, a qual nós conhecemos nos dias de hoje, de Gênesis a Apocalipse, não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando aberta, é a palavra de Deus. Quando fechada, é a palavra de Deus. Se está em tuas mãos, é a palavra de Deus. Se está guardada na estante, é a palavra de Deus. Se está no seu carro, é a palavra de Deus. Se está debaixo dos seus braços vindo para a igreja, é a palavra de Deus. O livro a qual nós conhecemos como sendo a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O livro de Levítico, dado por Deus a Moisés, ensina ao povo como adorar, como ter uma vida pura e como manter um relacionamento com Deus. Eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração.
Antes mesmo de sair da minha casa, eu entrei ali no quarto, numa sala na casa da minha sogra, aproximadamente 1h30 da tarde, e saí dali aproximadamente 5h45, escrevendo e colocando o que Deus colocou no meu coração. Eu já saí dali pronto para entregar tudo que Deus colocou no meu coração, mas chegando aqui, Deus usa o profeta, Deus usa os louvores, falando sobre adorar, sobre verdade, sobre ser sincero, sobre ser fiel. E eu preciso ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Eu peço por gentileza a sua atenção e a sua compreensão. Não julgue agora na introdução. Deus já está falando com alguém aqui. Alguém que pensou e veio aqui achando que o culto seria louvores e louvores e louvores e louvores e mais louvores. Louvores é algo muito bom, irmão. A gente chora, a gente pula, a gente grita, a gente bate palma, mas a palavra não perde nada para o louvor, porque é a palavra que mostra à igreja a vontade, a direção, o caminho que Cristo tem para a igreja. Então essas leis ensinam o povo a como se manterem diante de um Deus todo-poderoso. Quando Deus dá as leis a Moisés, Deus está dizendo: Moisés, essas leis, essas diretrizes, esses regimentos internos do meu povo, é para que o meu povo se mantenha santificado na minha presença, me adorando de uma forma genuína, vivendo de uma forma genuína e relacionando-se comigo de uma forma genuína. Porque para mantermos um verdadeiro relacionamento com Deus, precisamos manter uma verdadeira vida de adoração. João capítulo de número 4, versículo de número 24, está escrito: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para mantermos um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos ter uma verdadeira adoração a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é cantar com os lábios apenas. Como disse o louvor, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com os lábios e com a vida. É adorar a Deus com os lábios e com o procedimento. É adorar a Deus com os lábios e com as ações. Adorar a Deus em espírito e em verdade dá a nós um relacionamento verdadeiro com Deus. Para mantermos um verdadeiro relacionamento com Deus, precisamos manter uma vida piedosa e pura diante de Deus. 1 Pedro capítulo de número 1 e versículo de número 15 está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos na vossa maneira de viver. Aleluia, glória a Deus. Para mantermos um relacionamento com Deus verdadeiro, precisamos ser santos, não só quando estamos aqui cantando e adorando o Senhor, mas quando também estamos no nosso emprego, no nosso serviço, no colégio, na faculdade. Pedro diz: na maneira de vós viverem, aonde você estiver, devemos manter um relacionamento com Deus de forma genuína e verdadeira. E como? Alcançando a santidade, alcançando aquilo que Deus ordenou à igreja: sede santos, aleluia. Mas a mensagem principal deste livro,
A mensagem central deste livro, a mensagem única que esse livro carrega é: Deus é santo e quer que o seu povo viva uma vida de santidade e obediência a Ele. Aleluia. O livro que foi escolhido pela juventude, pela liderança, pelos pastores que aqui estão, tem como mensagem central e principal: Deus é santo e quer que o seu povo viva em santidade e obediência a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode entender o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E não se apagará. Mas no versículo 13 está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, ponto e vírgula, não se apagará. Aleluia. Deus busca a santidade e obediência do seu povo. Que povo? A saber, Israel. Eu ainda estou falando de Levíticos. A santidade que Deus buscava desse povo. Uma nação que vivia de altos e baixos. Todas as vezes que Deus, por intermédios de cativeiros, de profetas, chamou a atenção do povo, nunca foi da vontade de Deus vingar-se do povo pelo povo ser incrédulo, não ser fiel, não manter a sua fé inabalável ao único Deus. Nunca esteve no coração de Deus vingar-se de um povo desobediente. Todas as vezes que Deus, por intermédio dos cativeiros e por intermédio dos profetas, por intermédio das intempéries que Ele permitia ao povo de Israel, sempre foi para chamar a atenção da nação de Israel, como quem diz: eu sou o único Deus, não há outro Deus que os possa livrar. Olhem para mim, eu sou o único Deus. Deus, quando Ele trata com a nação de Israel, Ele está a todo momento lembrando o seu povo de permanecerem obedientes a Ele, de permanecerem santos a Ele. E o texto diz: como Deus é santo, Ele pede que o seu povo seja santo e obediente. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta aos irmãos que estavam na Ásia Menor e que sofriam perseguições, aleluia, e duras perseguições por causa da sua fé. Ele escreve 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 16: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando Pedro escreve isso, ele escreve a uma igreja que está sendo perseguida por amor a Cristo. Pedro escreve isso a uma igreja gentia, a homens e mulheres gentios, pedindo santidade, pedindo a que eles fossem santos como o próprio Deus é santo, aleluia. E de onde Pedro tira isso? Ele mesmo fala no versículo 16: porquanto está escrito. E onde estava escrito? Levíticos capítulo de número 11, versículo de número 44: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santo, porque eu sou santo. Levíticos de número 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santo, porque
eu, o Senhor, vosso Deus, são santos, santos, santos. Deus, Ele está clamando à nação de Israel: sede santo. E o que é isso, pregador? Ser separado de tudo aquilo que é impuro. Seja separado, seja santo. É como se Deus estivesse dizendo: antes de ser adorador, seja santo. Antes de oferecer sacrifício, seja santo. Porque o sacerdote, ele não oferecia o sacrifício e depois se santificava, não. Ele se preparava pelo menos um ano antes de entrar e oferecer sacrifício pelo povo. Então seja primeiro santo e depois sacrifique. Seja primeiro santo e depois adore. Seja primeiro santo e depois louve ao Senhor. No Antigo Testamento e Novo Testamento, Antigo Testamento, aliança de Deus com Israel, Novo Testamento, aliança de Deus com a igreja. A todo momento, Deus pede separação, santidade. Mas, pregador, o tema é: o fogo tem que arder. O que tem a ver isso com santidade? Meu amigo, cantor e pregador Felipe foi feliz em sua fala quando disse: há uma manutenção. A manutenção, do versículo 8 ao versículo 13, Moisés fala sobre o holocausto. E ele fala ali algumas atribuições do sacerdote com relação ao sacrifício. E dentre as suas atribuições estava a manutenção do altar. E a manutenção do altar era tirar pela manhã as cinzas e colocar lenha. Tirar as cinzas e colocar lenha. Não adiantava tirar as cinzas e não colocar a lenha. E também não adiantava colocar a lenha e não retirar as cinzas. Eu quero abrir um parênteses aqui para alguns que são mais antigos. Talvez aqui alguém tenha fogão a lenha. Quem é que tem fogão a lenha aqui? Levanta a mão. Quem é que tem fogão a lenha? 1, 2, tem bastante gente. Teve fogão a lenha, Felipe? Alguém já tem? Eu já tive. Me criei fazendo fogo no fogão a lenha todos os dias. Depois do culto, meu pai chegava e ia tirar a roupa e falava: faz o fogo pra mim aí, guri. Aí eu tinha que me sentar, fazer o fogo, fazer as gravetas e ajeitar. Algumas vezes por preguiça, negócio de limpar, tirar a cinza, tirar aquela... Vou tocar por cima mesmo. Não, era uma luta para pegar fogo. E tocava, e quanto mais tocava papel, pior ficava. E quando conseguia fazer um foguinho, o foguinho era desse tamanho, a fumaça. Fumaceava a casa, tapava a minha mãe e falava assim: meu filho, o que tu tá fazendo? Porque eu não havia retirado as cinzas. E colocar fogo em cima de cinza não dá certo. Porque o fogo fica quase que superficial. Não esquenta a chapa, faz uma fumaceira terrível. E na maioria das vezes o negócio é apagar o fogo, retirar a cinza e recomeçar novamente.
Não entendi, pregador. Vou te explicar. Se alguém aqui ainda não fez, os jovens, algum irmão ainda não fez, tenta. Vai na casa de um parente e deixa toda aquela cinza que fica ali por baixo ali e tente fazer o fogo por cima. Tente, para você ver. A fumaceira. Com Deus, tem um ditado que diz por aí que onde a fumaça há, com Deus esse negócio não funciona. Deus nem quer muito fumaça. Deus quer mais é fogo. Ah, mas a fumaça lá, irmão Magdiel, simboliza a adoração. O irmão tá pregando. Vem pra cá. Alguém dá o microfone pro varão. Tá entregando ouro aí, varão. Vamos ler a Bíblia, isso aí. Irmão, tira a cinza e coloca lenha. Por quê? O fogo precisa estar aceso continuamente. Isso não é um pedido, se possível, né, Pedro? Se possível, o sacerdote tiver disponível, a disponibilidade e a vontade de permanecer com o fogo aceso sobre o altar, que assim seja. Não, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ponto e vírgula. Não se apagará. Tudo que acontecesse a não ser isso que Deus falou, não era de Deus. Só que para este fogo permanecer aceso, era necessário a manutenção. E o que era a manutenção? Tira a cinza, coloca a lenha. Tira a cinza e coloca a lenha. Tira a cinza e coloca a lenha. O altar era um local de sacrifício. Diga comigo, O altar era um local de adoração e comunhão com Deus. Mas, no Antigo Testamento, na aliança de Deus com Israel, esse rito de permanecer esse altar do holocausto aceso, sacrificando ali cordeiros tanto para expiação de pecados, como também para adoração e comunhão com Deus, esse altar todos os dias necessitava de uma manutenção e um esforço humano, um trabalho humano, para que este fogo, que simboliza a presença de Deus, pudesse estar ali, sobre aquele altar. Mas o altar como sacrifício, eu me lembro de alguém chamado Cristo, o sacrifício perfeito, aleluia. E o escritor aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 14 diz: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados, aleluia. Outrora o sacerdote tinha que se preparar uma vez por ano para chegar no altar. Outrora o sacerdote tinha que dar a manutenção física, a lenha e retirar a cinza, para que a presença de Deus permanecesse com o povo. Mas Cristo Jesus desceu do céu, aleluia, abriu os seus braços na cruz do Calvário, verteu
o seu sangue, se fazendo sacrifício perfeito. E quando ele gritou, aleluia, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, e a mensagem era: o acesso está liberado. Não precisa mais esforço humano, não precisa mais trabalho humano. O véu se rasgou, Cristo morreu, mas não só isso, ele ressuscitou, aleluia. Se aqui tem uma igreja que foi lavada e redimida no sangue do Cordeiro, aleluia. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. O sacerdote humano falhou, aleluia. O sacerdote humano falhou. Era necessário diariamente um trabalho, um esforço, mas Cristo desceu do céu. Ele se ofereceu como sacrifício perfeito. E olha só que interessante. Agora você não pode fazer mais nada para obter a salvação. Não vem de você, não começa por você, porque Ele vos amou primeiro, Ele te escolheu primeiro. Não importa o que você faça, se Ele te escolheu, se Ele te chamou, você vai agir conforme o chamado de Deus na tua vida. Aleluia! Cristo é o sacrifício perfeito. Quantos? Aleluia, aleluia. Mas o altar também era um local de adoração. E um local que restabelecia. Um local que novamente dava a condição de o homem manter uma comunhão com Deus. A única forma daquele fogo permanecer aceso, e aquele fogo simbolizava a presença de Deus com aquele povo, também simbolizando a nuvem de fogo que cobria o povo de Israel lá no deserto, na peregrinação. A única forma dessa presença permanecer com aquele povo era fazendo a manutenção. Mas aquele fogo também simbolizava a comunhão de Deus com aquele povo. Mas tem um texto que diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O homem pecou, a morte foi instaurada, a comunhão foi cortada, e agora é necessário, por meio de um sacrifício de um cordeiro, e por meio de uma manutenção todos os dias, que essa comunhão seja reconectada de Deus com a nação de Israel. Mas isso também falhou. Aleluia. E eu me lembrei também, sabe de quem? De quem? De quem? Pergunte de quem? Mais uma vez. De Cristo. Porque Ele restaurou a comunhão entre o homem e Deus. Lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Jesus,
Foi por meio de Cristo que agora não se precisa mais matar cordeiro, matar animal nenhum, para restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Por quê? Porque o cordeiro, aleluia, o único cordeiro sem mancha, ele se fez sacrifício pela igreja, e a igreja tem a comunhão restaurada para os céus. A igreja obteve a comunhão restaurada com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro caminho de acessarmos a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que mais? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, procure aonde você quiser. Saia por aí desvairadamente procurando um local, um ambiente, uma situação que te reconecte a Deus. Não vai encontrar, a menos que esse local, a menos que essa pessoa, a menos que esse caminho, a menos que esse ambiente fale e seja sobre Jesus Cristo. O homem está morto em seus delitos em pecado. O homem sem Cristo, ele tem apenas um caminho. E que caminho é esse? A morte. O homem sem Cristo, ele está predestinado à morte. Dessa forma eu creio na predestinação. Ele está predestinado à morte, mas quando a graça chega, se abre um outro caminho, aleluia. E a graça só não abre o segundo caminho, mas ela te capacita a escolher o caminho correto, aleluia. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se não for por Jesus, não será por mais ninguém. Se o Evangelho não te transformar, nada mais te transforma. Se o Evangelho genuíno e verdadeiro não te fazer arder por Cristo, não tem lenha na face da terra que te faça arder. Se o Evangelho genuíno e verdadeiro não te fazer queimar por Cristo, não tem tirada de cinza, colocada de lenha que faça isso acontecer. É o Evangelho puro, genuíno e verdadeiro, sem curva, sem enxerto, sem enfeite, como ele é. Aleluia. Aleluia. Jovens que aqui estão, quem é o Caio, pelo amor de Deus? Caio, tu és um evangelista. Caio hoje cooperou com um pregador. Não sei se teve mais jovem que trouxe alguém. Teve mais alguém que trouxe alguém? Não que os outros que não trouxeram vale a menos, não, né? Não é isso. Mas os que trouxeram alguém foram usados tremendamente por Deus. Porque esse evangelho, ele não faz sentido se não for para transformar, para libertar e para salvar. O Evangelho de Deus
Ele transforma, Ele liberta e Ele salva. O Evangelho não veio para dar carro, para dar casa, para abrir porta de emprego, para engordar a conta no banco. Não. Como assim? Então não tem bênção para quem é crente? Tem. Mas isso não é prioridade. O Evangelho é para salvar, libertar e transformar. Agora um crente salvo, liberto e transformado tem bênção, tem porta aberta, anda de carro bom ou não, tem bastante dinheiro ou não, isso não interessa para ele, porque ele tem o Evangelho. É como Abacuque escreveu: o justo viverá pela fé. E essa pequena frase rege o tema central do livro de Romanos. O justo viverá pela fé. E o rapaz que escreveu sobre isso fala assim, ó: ai de que me falte o fruto da vide, ainda que me falte ovelhas, ainda que me falte camelos. Ele está dizendo: ainda que me falte tudo nessa terra que me faz viver bem, ainda que tudo me falte, ele fala o motivo da sua alegria: todavia eu me alegrarei. Em quem? No Deus que me deu o carro, no Deus que me deu a casa, no Deus que abriu a porta, no Deus que me deu dinheiro, no Deus que me levou lá, que me levou a colar. Não! No Deus que me salvou. Quando a igreja entender isso, que a alegria está na salvação, os acréscimos do Evangelho ficam em segundo plano, a fim de que a falta deles não abale a nossa fé, porque a nossa fé está em Cristo Jesus. O fogo simboliza a presença. Só que o texto diz: o fogo arderá continuamente. Não olhe para o relógio que o pastor me deu até meia-noite, irmão. Nem perde o teu tempo. Meia-noite é o horário que eu estou dando, porque ele falou para mim: vá até a hora que tu quiseres. Fogo arderá. Isso fala de constância. Ou seja, o fogo não pode arder aqui e apagar lá fora, irmão. Porque se o fogo só arde aqui e apaga lá, não é fogo de Deus, é fogo estranho. Por quê, pregador? Porque o fogo de Deus permanece. Se o fogo arder aqui e apagar lá no colégio, não é fogo de Deus. Por quê? Porque o fogo de Deus permanece. Se o fogo se acender aqui, Kevin, e perdurar por 2 horas ou 2 horas e meia, e se apagar logo depois, não é fogo de Deus. Porque o fogo de Deus permanece. Portanto, o fogo que te faz pular aqui, mas não te dá capacidade para rejeitar o pecado lá fora, não é fogo de Deus. Portanto, o fogo que te faz berrar, gritar, bater palma aqui, mas não te dá capacidade de rejeitar as ofertas do inimigo lá fora, não é fogo de Deus. Portanto,
O fogo que te faz chorar, bater palma, subir as paredes, correr no corredor aqui, mas não te faz lá na tua faculdade rejeitar as ideologias deste mundo, não é fogo de Deus. Isso é fogo de palha, que é aceso só enquanto tem palha. E a palha você está simbolizando agora aqui esse ambiente. Mas esse ambiente não é qualquer ambiente. Ainda que esse ambiente não seja a igreja, ainda que esse ambiente é só o templo aonde a igreja se reúne para adorar a Deus, esse ambiente é consagrado a Deus. E se há fogo dentro desse ambiente, deve ser genuíno da parte de Deus. E se esse fogo é genuíno e da parte de Deus, esse fogo que te faz pular aqui também te fará rejeitar o pecado lá. Esse fogo que te faz pular aqui também te capacitará para rejeitar o pecado lá na faculdade. Esse fogo que te faz pular aqui, ele te dará força para dizer não à pornografia lá fora. Esse fogo que te faz pular aqui é o mesmo que te fará rejeitar a incredulidade. Esse fogo que te faz pular aqui, ele vai te manter verdadeiro, fiel a Deus lá fora. Por quê? Porque esse fogo tem que ser constante, constante, constante. Lá na época do povo de Israel, no Antigo Testamento, para o fogo permanecer aceso, era necessária a manutenção, tirar a cinza. Não aprenderam? Tirar a cinza, tirar a cinza, tirar a cinza, tirar a cinza. E nos dias de hoje, pregador, que não se tem mais altar físico, e nos dias de hoje que não se pode mais matar animal, porque o sacrifício perfeito já veio à terra e se entregou por nós. Nos dias de hoje, pregador, que não se precisa mais imolar nenhum animal, o que acontece? O que é tirar as cinzas e colocar lenha? O que significa a manutenção nos dias de hoje? É bem verdade que para o homem não é fácil. É bem verdade que para nós humanos essa manutenção não é tão fácil quanto parece. E quem está pregando aqui não é nenhum inerrante, infalível, um top das galáxias. Terno e gravata não fala da minha vida, fala da minha vestimenta apenas. Então quem está pregando aqui reconhece que não é fácil manter o fogo aceso. Mas para permanecer na presença de Deus, para permanecer com o fogo aceso, para permanecer conectados com Deus, precisamos retirar a cinza, que é vencer o pecado todos os dias. E não vá pensar que a gente vence o pecado várias vezes por dia, mas essas várias vezes perduram todos os dias. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia o pecado vem, mas a graça te habilita. E eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri, retirei a cinza, e agora eu vivo a vida de Deus. Essa manutenção de retirar a cinza simbolizam hoje as renúncias diárias ao pecado que nos é oferecido todos os dias. Essa renúncia que nós temos todos os dias é a manutenção de retirarmos a cinza, para que a comunhão, a presença de Deus esteja conosco todos os dias. Agora é fácil? Não é fácil, porque sozinho não vamos conseguir renunciar o pecado. Sozinhos jamais. Dizer não às concupiscências da carne sozinhos jamais. Rejeitarmos as ofertas do maligno jamais sozinhos. Sozinhos, Kevin, jamais conseguiremos dizer não ao pecado, à iniquidade, jamais. Oh, aleluia. Mas no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37, está escrito: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Como assim, pregador? Como? De que jeito somos mais que vencedores? Porque somos bons? Não. Porque temos poder? Não. Porque somos alguém? Não. Porque temos poder aquisitivo? Não. Porque temos parente influente? Não. Porque sou primo de pastor? Não. Porque sou filho de pastor? Não. Não é por isso que somos mais do que vencedores. Mas por que então? Por aquele que nos amou. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Aleluia. Por intermédio de Cristo, somos mais do que vencedores. É por Cristo que somos vencedores. Vou terminar agora. Por meio de Cristo, temos forças para dizer não ao pecado, retirar as cinzas. Em Cristo, temos forças para dizer não à iniquidade, retirar as cinzas. Em Cristo, temos força para dizer não à pornografia, retirar a Cristo, retirar as cinzas. Em Cristo, temos forças para dizer não à imoralidade sexual, retirar as cinzas. Aleluia. Em Cristo temos força para dizer sim às coisas do alto, colocar a lenha. Retirar as cinzas nos dias de hoje significa renunciar todos os dias nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos carnais, pessoais. Retirar a cinza significa renúncia diária. Retirar a cinza significa dizer não ao pecado. E como nós vamos conseguir? Por intermédio de Cristo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, e é por isso que você está aqui. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. E o que é colocar a lenha? Colocar a lenha, eu me lembro da
cruz do madeiro, no Calvário, aleluia. Colocar a lenha é colocar a cruz, colocar a lenha é colocar o evangelho, aleluia. Retira a cinza, rejeita o pecado, rejeitou o pecado, coloca o evangelho, cruz, Cristo, evangelho genuíno e verdadeiro. Retire a cinza, renuncie à iniquidade, renuncie às tuas paixões, coloque cruz, o fogo arderá continuamente sobre o altar quando tiver lenha, quando tiver cruz. Como pregador, eu não entendi. Retire a cinza, renuncie a si mesmo, coloque lenha, fale da cruz. Renuncie, tire a cinza, renuncie a si mesmo, coloque lenha, fale do evangelho. Retire a cinza, renuncie a si mesmo, coloque lenha, fale sobre a palavra de Deus. Retire a cinza, renuncie a si mesmo, coloque lenha, fale de Jesus Cristo. Aleluia, retire a cinza, renuncie a si mesmo. Como vamos colocar a lenha? Fale da cruz, viva a cruz, carregue tua cruz. Aleluia, é por causa da cruz que o fogo acendeu há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. E o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. E todos eles foram cheios do quê? Do Espírito Santo. E o que mais aconteceu, pregador? Foram vistas por ele mesmo línguas repartidas como que de fogo, e essas línguas estavam repousadas sobre a cabeça de cada um deles. O fogo pegou, o fogo acendeu, foi por intermédio da cruz, aleluia. 40 dias Deus ficou anunciando e dando as últimas instruções. Perdurou a oração, aleluia, na casa dos irmãos aproximadamente 10 dias, buscando o Espírito. E cumpriu-se o dia, o Espírito desceu, o fogo se acendeu e está aceso até hoje. Por quê? Porque a igreja é boa? Não, por causa da cruz. Porque a igreja é boa? Não, por causa de Cristo. Porque a igreja é boa? Não, porque Cristo morreu. A lenha foi colocada, e essa lenha não necessita de renovação, porque Cristo morreu, Cristo morreu, Cristo morreu, Cristo morreu, e a lenha é a cruz. Fique de pé, fique de pé. Não sei você, mas eu gosto de ler a Bíblia. Eu admiro alguém que diga que gosta de ler a Bíblia e quando vai pregar não fala de Bíblia. Mas o pregador fala de Bíblia e recita versículos, porque eu tenho vivo no meu coração: se a palavra não fizer, irmão, as minhas frases de efeito, meu conhecimento humano, aquilo que eu aprendi em livros extras bíblicos, se o evangelho não fizer, se a palavra não fizer, nada mais faz, porque é ela que produz o fruto digno de um arrependimento. Romanos 5, 19 e 20 diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, a cinza não foi retirada. Aleluia. A cinza não foi retirada. Assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, a cinza não foi retirada. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A cinza foi retirada.
Mas não foi por Arão, não foi pelos seus filhos, muito menos por Moisés, não foi por Pedro, não foi por Paulo. A cinza foi retirada por apenas um homem: Jesus Cristo de Nazaré. Mas aí o texto continua dizendo: além disso, veio a lei para que as transgressões abundassem. O que está dizendo? A lei mostra o teu erro, e pela lei você está cheio de erro, não tem nenhum acerto. É por isso que em Gálatas Paulo diz que a lei não pode justificar ninguém. Nem mesmo Abraão foi justificado pela lei, mas ele foi justificado pela fé em Deus. Ou seja, pela lei, veio pela lei a transgressão abundante. Aí o texto continua: mas onde abundou o pecado, a cinza, onde tinha cinza, Cristo retirou a cinza. Onde tinha aquilo que gosta de apagar fogo, Cristo retirou na cruz do Calvário. Aquilo que faz só fumaça, mas não pega fogo, Cristo retirou na cruz do Calvário. Aquilo que te fazia um ser humano fumaciando por aí, apenas isso Cristo retirou na cruz do Calvário. Ele diz: mas onde abundou o pecado, a cinza Cristo tirou. Superabundou a graça. Ele colocou lenha. Cruz, 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 cruz. Superabundou a graça. Ele colocou cruz, 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 cruz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tire a cinza, tome a sua cruz, coloque lenha e siga-me, siga-me, siga-me. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tire a cinza, tome a sua cruz, coloque lenha e siga-me. Aleluia, o fogo está aceso. Ele está aceso e continuou aceso aqui o negócio. Continuou aceso e não era de palha não. Não era superficial não. Aí tem fogo genuíno e verdadeiro também. Tem aí? Tem aí a palavra já deu comichão nos ouvidos. Tem aí? Tem fogo genuíno e verdadeiro aí. Cadê? Cadê? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo genuíno que não se apaga com a lenha genuína e verdadeira? Fogo só apaga com cinza, irmão. Cruz não apaga fogo. Cruz acende ainda mais o fogo que é verdadeiro, que é genuíno. Rasgar esse céu apenas mais uma vez. Oh, Jesus, olha aí que lindo. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos e como os tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra essa geração e mostra essa geração seus prodígios e sinais.
Levante a sua mão Diga, e cante. vem. E vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vai! E faz a eternidade se alinhar com o natural. E o quê?